Oi, gente, eu sou a Flávia Esper e hoje a gente vai falar de uma deusa grega, deusa Ártemis. Para quem está participando do grupo do Oráculo da Semana, vou deixar o link aqui embaixo, quem quiser entrar. Essa foi uma das deusas das cartinhas sorteadas. Então hoje a gente vai falar um pouco da história dela e do simbolismo. Então vamos lá? Bom, vou começar contando para vocês um pouquinho a história do nascimento de Ártemis, que já dá ali algumas explicações sobre quem ela é no panteão, né, no conjunto aí dos deuses gregos. Ártemis é irmã gêmea de Apolo, do deus Apolo, e ela é filha de Zeus com Leto. Zeus era casado com Hera, mas tinha suas várias aventuras, etc. E da relação dele com Leto, aconteceu a gravidez, e Leto engravidou de gêmeos. Só que Hera, que era mulher de Zeus, e era ciumenta, né? Ela começou a perseguir. Então, durante a gravidez, Leto foi perseguida pela fúria de Hera. E Hera lançou uma maldição de que ela não poderia parir, não poderia dar à luz. E aí as histórias variam, né? Em nenhum lugar sobre a Terra, em nenhum lugar onde a luz do sol incide, enfim. E de repente, Leto conseguiu ir parar numa ilha flutuante em Delos. Por ser uma ilha flutuante, estava sob os domínios de Poseidon, deus do mar. E ali ela pôde dar à luz. Ártemis nasceu primeiro e foi um parto fácil. Ela nasceu e ela mesma ajudou no parto do irmão dela, Apolo. Bom, então só daí a gente já vê algumas características dessa deusa, que é uma das deusas mais importantes dos deuses gregos, da mitologia grega. Ártemis, ela protege as mulheres e as crianças, principalmente no momento do parto. Ártemis também é essa deusa independente, guerreira, que mal nasceu já foi ajudar ali o irmão a nascer, né? Ela é uma deusa virgem, né? O termo virgem, apesar de ela ter muito a relação com a castidade, o termo virgem não tinha o significado que tem hoje. Então, mulheres ou deusas virgens eram consideradas mulheres que não se casavam, não necessariamente tinha a ver com castidade sexual, tá? Pelo menos não em todos os casos. Bom, Ártemis é essa deusa que não se casa, é uma deusa caçadora da flecha, do arco, do foco, com muita energia, é uma deusa guerreira, protetora da natureza, protetora da caça, protetora dos partos, de tudo aquilo que traz a força de vida, a continuidade da vida e a relação com o que é natural. Ela é a deusa da natureza, por excelência. Bom, o que acontece? Ela traz, tem várias histórias sobre ela, é uma das deusas mais conhecidas, né, que chegou para os romanos, se tornou Diana, né? É, ela é uma deusa com várias histórias, várias faces, e uma das relações que se estabelece também é de Ártemis com a Lua, né? Ela é considerada uma deusa ligada à Lua. Só que existem outras deusas, né, na mitologia grega que são mais como a personificação da lua como um todo. Ártemis estaria mais ligada à energia da lua crescente, da mulher jovem, da vida que floresce, dessa energia de crescimento, de vitalidade. Mas, claro que por ser uma deusa lunar, ela também está relacionada aos ciclos. Mas ela estaria mais ligada a essa energia, dessa fase da lua. Então, o que acontece com essa deusa? Ela é uma deusa que, além de ser uma força protetora da vida, do que está em crescimento, do que está em nascimento, e da independência, né? Ela é uma deusa que não aceitou estar subjugada ou presa a nada, ela preservou a liberdade dela. Ela também é uma deusa que traz as noções de justiça e até de vingança. A gente já viu isso aqui nos outros vídeos. Existem várias deusas, né, que têm esse lado protetor e, ao mesmo tempo, quando precisam ir lá pegar uma espada ou, né, ou se vingar ou defender os seus limites, vão e fazem, né? Então, sobre isso, tem uma história. Tinha um caçador chamado Acteon, e ele invade o,
o espaço sagrado ali, a parte da floresta onde a deusa Ártemis estava a se banhar, né? E ele vê a deusa nua. E aquilo para ela é uma super invasão. Ele não respeitou o espaço sagrado dela, a privacidade dela. E ela resolve se vingar. E ela se vinga transformando o caçador num servo, né, num veado, e ele acaba sendo morto pelos próprios cães de caça que ele mesmo tinha treinado, né? Então, essa justiça de Ártemis, ela é uma justiça que vem da forma que tiver que vir, né? E Ártemis também, além da questão da justiça, da natureza, dos partos, ela trabalha ali com arco e flecha, né? Ela trabalha também essa noção de foco, direcionamento, da gente ser certeira. Então, assim, por essas características, já dá para perceber que a gente está falando de uma deusa que traz um arquétipo, uma simbologia de um feminino independente, guerreiro, que sabe se defender, que tem precisão, que está muito conectado com as forças da natureza, com a proteção da vida e da continuidade, do crescimento dessa natureza. E aí, a gente vai falar um pouquinho agora do que isso simboliza para a gente, principalmente para quem escolheu essa deusa ou essa carta, né, para se conectar essa semana. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a simbologia para quem resolveu se conectar com a energia dessa deusa essa semana, né? Ou sorteou lá a cartinha do nosso oráculo que tinha a deusa Ártemis. Para quem escolheu essa deusa essa semana, com todas essas características, ela traz algumas questões para a gente trabalhar. Uma, a conexão com a natureza, né? Como é que está a sua conexão com a natureza? Você vai para a natureza se reequilibrar? A sua alimentação tem natureza? O seu corpo, você cuida do seu corpo? E aí, quando a gente fala de cuidar do corpo, não é só aquela coisa de fazer skincare, né? Mas é como um todo, você respeita os ciclos do seu corpo, a natureza do seu corpo, a necessidade de nutrição, de acolhimento, de descanso. Você respeita a vida e os ciclos da vida? Né? Isso é uma primeira questão. O contato com a natureza também pode ser muito importante para equilibrar um pouco as energias, para trazer a gente de volta, principalmente para quem escolheu essa carta. Né? Então vai lá pôr os pés na grama, esse tipo de coisa, né? Estar em contato com a natureza. De um outro lado, como ela tem toda essa questão da autonomia, da independência, da liberdade, quem estiver trabalhando com a energia dessa deusa pode olhar para a sua própria vida, para o seu próprio momento e ver como essa energia está atuando. Se é de uma forma equilibrada, se é de uma forma desequilibrada, né? Se o que você está fazendo, seguindo, tem a ver com o que você quer fazer. Né? É claro que a liberdade total não existe, né, na vida que a gente tem, mas alguma liberdade a gente precisa ter. Né? Então, você tem autonomia, você consegue fazer aquilo que é importante para você, esse é o seu foco. Você consegue inserir quem você é no seu dia a dia, nas suas escolhas, no que você faz, no seu trabalho. Como é isso? Você se sente livre ou se sente aprisionado? Tem partes suas que estão ali muito aprisionadas por medo do que o outro pensa, por é, questões culturais. Tem coisas que você queria fazer e não está bancando fazer porque se sente presa ou cobrada ou acha que não é certo, que não é o seu papel. Então, Artemis, ela chama atenção para isso. Como vai sua autonomia, como vai sua liberdade, seu direito de escolha, o que é que você tem escolhido para você? Isso é bom para você? Isso respeita a sua natureza ou não? De um outro lado, que a gente já sabe que todas as energias neste plano podem ser vividas de uma forma positiva ou negativa, equilibrada ou desequilibrada, né? Por outro lado, como é que tá essa independência? Porque se ela for excessiva, ela também não tá bem, né? Então,
o seu grau de independência, sua necessidade de liberdade te permite ter relacionamentos? Te permite se comprometer com as coisas? Ou você acaba ficando, aí num paradoxo, prisioneira da própria liberdade, ou prisioneiro da própria liberdade, né? Refém da vontade de ser livre, e não consegue se comprometer com nada, não consegue estabelecer relacionamentos, não consegue entrar, é, ceder, como é, entrar em acordos com outra pessoa, né? Sem abrir mão da sua liberdade, mas também respeitando a liberdade do outro, chegar a algo que seja possível negociar. Então, se você está trabalhando com a energia dessa deusa, vale a pena se perguntar tanto onde é que você se sente presa, quanto se a sua necessidade de liberdade está te atrapalhando de viver outras questões. Então, eu já falei muito disso aqui, acho que foi na última semana. A gente tem duas necessidades básicas como ser humano: vínculo, relação, né, pertencimento ou pertença em Portugal, e autenticidade, quem a gente é. A Artemis fala muito desse lado da autenticidade, de quem a gente é. Mas é preciso que a gente tenha as duas necessidades ali acolhidas e satisfeitas. Então, a autenticidade, essa necessidade por ser quem eu sou, a busca por ser quem eu sou, pela liberdade de me expressar e de ser e de respeitar a minha natureza e expressá-la, não pode impedir que eu tenha vínculos, senão não adianta. Eu nem posso abrir mão dessa liberdade, dessa autenticidade, para estar sempre pertencendo a um grupo, porque isso não vai ser sustentável. Eu vou deixar de ser quem eu sou, eu vou estar sempre com medo de que as pessoas descubram quem eu sou e não gostem mais de mim, né? Ou que eu não esteja sendo útil, algo do gênero. Mas eu também não posso ficar só com a autenticidade plena, né? Uma total independência, uma total falta de relacionamento. Então, se você está trabalhando com essa energia, é importante ver como é que está esse equilíbrio, essa balança. Há momentos da vida em que a gente está tanto num extremo que precisa ir para o outro, né? É aquela coisa do pêndulo. Como é que você equilibra um pêndulo? Não é segurando. Quanto mais segura, quanto soltar, ele vai com mais força para o lado oposto, né? Então, é deixar ele se movimentar até que ele vai ali encontrando o centro. Então, existem momentos em que a gente está tão longe da nossa autonomia, da nossa liberdade, quem a gente é, que a gente precisa de um corte, de uma ruptura. E vou viver agora a minha vida, vou ser quem eu sou, vou me mergulhar em mim. E isso pode ser muito saudável. Mas em um segundo momento, isso tem que chegar a um equilíbrio, né? Então, se você escolheu essa carta, como é que está a sua relação com quem você é, com a sua liberdade, e como você encaixa isso nas suas relações. As relações em que você está, e aí relação de tudo, tá, gente? De família, de trabalho, de relacionamento amoroso, de amizade, de tudo. Você tem relações, espaços ali, vínculos, em que você pode ser quem você é, ter a sua liberdade, a sua autenticidade, a sua natureza respeitadas, sem perder a parceria, os vínculos. Como é que é isso, né? De um outro lado, ela fala muito dessa questão de seguir o seu caminho sem amarras, do foco, do crescimento. Então, uma outra questão que você pode para que você pode olhar nessa semana é qual é o seu foco, qual é o seu direcionamento, o que que você quer da vida, o que que você quer, não precisa ser da vida inteira, mas neste momento, o que é prioridade para você e o que é que você está fazendo para isso acontecer, né? É aquilo, a liberdade nunca vai ser, né, na vida que a gente vive na Terra, a liberdade nunca vai ser plena. A gente tem limitações, né, até físicas. Então, dentro do seu contexto, seja ele qual for, o que é que você faz diariamente para nutrir o que é mais importante para você? Né? Então, se você tem um sonho, um desejo, algo que você sabe que é o que você quer fazer ou que você gosta de fazer, você vai deixando isso sempre para o lado? Você nutre isso só na sua lista de ano novo? Ou de vez em quando?
Ou você mantém o foco? Você nutre o crescimento da vida em você e da sua natureza. Você consegue sustentar isso. Não importa, o foco não tem a ver com rapidez. O foco tem a ver com saber qual é a direção em que eu estou me movendo, né? Então, eu posso ter uma vontade de fazer alguma coisa que não vai ser imediata, ou que eu não posso fazer 100% agora porque eu tenho outras responsabilidades, mas eu posso alimentar aquilo 5 minutos por dia que seja. Nem que seja lendo algo sobre o assunto, planejando, dando um pequeno passo, fazendo um mínimo movimento, mentalizando sobre aquilo, qualquer coisa que vá te aproximando e te mantendo no foco daquilo que você quer. Né? Então, algumas pessoas usam quadros com imagens, com desenhos, palavras no espelho. Outras pessoas fazem um planejamento e vão seguindo. O importante é que seja algo sustentável. Quando a gente fala em natureza, a gente tem que falar em sustentabilidade, do que cabe ali, né? Do que é possível manter. Não adianta a gente fazer um movimento muito grande na direção do que a gente quer se a gente não puder sustentar isso. Tudo tem ciclos, tudo tem tempo. As coisas precisam ser respeitadas, mas precisam ter, para quem escolher essa carta, um direcionamento. Então, você sabe o que você quer? Qual é o seu maior foco neste momento? O que a sua alma pede nesse momento? O que nutriria a vida em você agora? E o que você está fazendo para chegar lá? Né? Então, pode ser uma coisa simples. Pode ser respirar 3 vezes de olho fechado. Não tem tempo de meditar, ok. Mas aquele momento. Pode ser escutar uma música. Pequenas coisas que vão te colocando mais próximo do que alimenta a sua alma, do seu foco, dos seus objetivos. Se você escolher essa deusa, é muito importante nutrir a sua natureza e manter o foco nisso. Não deixar que as coisas te distraiam a ponto de você se perder de você mesma ou de você mesmo, tá? Bom, também, como ela fala da questão da proteção e da justiça, né? Como outras deusas que saíram recentemente. Onde é que você está se sentindo invadida, sem privacidade, e precisa dar um corte, precisa impor limites? Né? Não precisa transformar a pessoa em servo e mandar os cães matarem. Não precisa chegar a esse ponto. Né? Senão perde a liberdade porque vai para a cadeia. Mas em que lugares, em que espaços, em que relações você está sentindo que o seu espaço não está sendo respeitado? Que os seus limites estão sendo invadidos? Né? E como é que você pode, de uma forma também precisa, certeira, focada, se defender disso? Né? Ela não pôde se defender dele haver ali. Né? As coisas que acontecem, que são inesperadas, a gente não tem como se defender. Depende de um assalto, ou de seja lá o que for. De um tombo mesmo, de um acidente. Mas a gente pode, depois, tomar medidas para que, né, as coisas não aconteçam de novo da mesma forma. Então, por exemplo, num relacionamento, vamos falar aqui muito por alto de um relacionamento abusivo. Nem sempre quando a gente entra, a gente percebe. Geralmente a gente não percebe, senão a gente não entra, né? Ninguém é burro. A gente não entra. Mas às vezes a gente só percebe quando já tá ali dentro. Mas percebeu. E aí? Se percebeu que tá em uma situação ruim para você, seu foco talvez seja como é que eu posso sair dessa situação. E como é que eu posso sair dessa situação nem sempre é uma coisa prática. Porque às vezes a gente sabe quais são os passos que a gente tem que tomar para sair de uma situação. Mas emocionalmente ainda tem amarras, ainda tem coisas que precisam ser trabalhadas para que a gente tome a atitude externa. Né? Então manter o foco não é eu sei que eu tenho que sair dessa situação, vou sair amanhã. Não é isso. Mas o foco é sair dessa situação. Como é que eu posso me fortalecer, me trabalhar, criar estrutura para conseguir sair? Né? Então, isso também é uma questão que Artemis traz. Como é que eu posso manter o foco para me preparar para
fazer o que eu preciso, ou o que eu sinto que eu preciso fazer nesse momento. Então, se você escolheu aí essa carta, tem muita coisa para pensar. E uma outra questão, e aí principalmente para as mulheres, mas não só, essa independência, quando ela vai para o lado excessivo, né? A Artemis era uma bebê recém-nascida que ajudou a fazer o parto do irmão. Isso não é lugar de criança recém-nascida, né? Tudo bem, é uma história mitológica, enfim. Mas se a gente for parar para pensar, quando essa energia da independência ela é vivida de uma forma desequilibrada, vamos dizer assim, ela muitas vezes traz pessoas muito guerreiras, que dão conta de tudo, que são independentes, que não precisam da ajuda de ninguém, que podem até ajudar todo mundo, proteger todo mundo, mas não se protegem, não conseguem cuidar de si, ou resolvem tudo sozinhas e ficam sobrecarregadas. Não sabem pedir ajuda, não conseguem receber ajuda. Isso é essa energia da independência desequilibrada. E isso pode acontecer por N fatores. Às vezes por traumas de infância, às vezes pela forma como você aprendeu, às vezes quando você era criança ou adolescente não tinha quem te protegesse, né? Ou você precisou ser adulta mais cedo, ou os pais tinham que trabalhar e você teve que aprender, sei lá, fazer comida com 4 anos de idade, né? Então, assim, essas coisas que a gente faz, esses comportamentos, têm alguma causa, têm alguma origem. Eles não surgem do nada. Eles surgem para proteger a gente, para ajudar a gente a se estruturar e a viver. Mas depois, principalmente depois que a gente é adulta, que a gente tem outros recursos para se estruturar, eles podem acabar prejudicando. Então, uma pessoa que ajuda todo mundo, mas que não consegue pedir ajuda, ela vai ficar sobrecarregada. Os vínculos não estão tão nutridores assim, né? Ela precisa, todo mundo precisa também de colo, também de ajuda. Uma independência excessiva afasta a gente de ser vulnerável perto de alguém. E é o que eu já falei em outro vídeo, é na vulnerabilidade que a gente forma os vínculos mais profundos. Então, se você escolheu essa deusa, como é que tá o seu nível de sobrecarga? Né? Você é guerreira, guerreira demais, ou você sabe também repousar e sabe pedir ajuda? E sabe também ser protegido por outras pessoas quando necessário? Então, muitas coisas para quem escolheu essa carta hoje, né? É uma deusa muito bonita, é uma deusa que vocês podem pesquisar, é fácil encontrar histórias sobre ela, né? Mas ficam essas reflexões para quem escolheu essa carta. Bom, vou pedir de novo, eu sei que é chato, mas enfim. Quem puder se inscrever no canal, quem puder curtir, comentar, não é nem pro YouTube me ajudar, é porque eu fico curiosa mesmo de saber se funcionou para vocês. Por favor, curtam, se inscrevam, divulguem o canal, divulguem o link do WhatsApp do Oráculo, né? Isso me ajuda muito. E até semana que vem.